Olá, seja bem-vinda a mais essa aula, onde que nós vamos falar aqui das atividades coletivas no SUAS. Algumas pessoas, né, ainda enfrentam desafio quando o assunto são as atividades coletivas. E aqui nessa aula você vai poder compreender um pouco mais o que elas são, como elas devem ser executadas, o que muda um pouquinho de um lugar para o outro, né, de cada serviço. Então, a gente vai esmiuçar aí um pouco mais essa ação. E também vou deixar aqui para vocês uma indicação de leitura maravilhosa que traz uma reflexão bem produtiva, bem positiva, quando o assunto é atividade coletiva. Então vamos lá, vamos falar das atividades coletivas aqui no SUAS. A gente vai ter atividades coletivas tanto na proteção básica como na proteção especial. A gente vai entender aqui como exatamente isso vai acontecer. E quando a gente está falando de atenção coletiva, tem algumas palavrinhas que podem estar sendo utilizadas para descrever isso, né? Seja, essa é uma atividade coletiva, essa é uma atividade de grupo, essa é uma atividade multifamiliar, esse é um atendimento familiar aí com um asterisco para vocês. Mas essas três primeiras, independente de qual for, ela vai estar dizendo de uma atenção coletiva. Quando a gente fala de atendimento familiar, que eu atendo mais de um membro daquela mesma família, em geral, nos RNAs, isso vai ser configurado como um atendimento particularizado, porque é de uma família só. Eu só vou estar falando de atendimentos coletivos, de atenção coletiva, quando tem uma ou mais famílias, um ou mais sujeitos de famílias distintas envolvidos. Combinado? E aí, elas têm algumas similaridades. Quando a gente pensa nas atividades coletivas, independente onde ela for, né? Se for uma oficina do pai, principalmente aí pensando nas oficinas, nos grupos, né? Nessas atividades, elas vão ser realizadas num formato circular. Claro que se a gente está falando de palestras, de eventos maiores, isso não se aplica. Mas quando a gente fala desse atendimento multifamiliar ou dessa atividade com mais de uma família, de números menores de pessoas, a gente vai pensar em realizar sempre em um formato circular, justamente para ter essa troca, para que um possa ter a visão um do outro, né? Para sair daquela ideia de que tem um lá na frente falando, né? Então é muito importante que as oficinas, principalmente, estejam nesse formato. A gente vai ter ali, se é um primeiro encontro com o grupo, ou se tem novas pessoas naquele grupo, é importante ter um momento de apresentação inicial, onde que eles se apresentem, onde que aquela nova pessoa seja apresentada. Então, isso também é algo que é importante ter. A gente deve ter ali um momento, as equipes, né, de vocês devem promover ali um momento de integração, para ter ali aquela quebra de gelo, aquele contato com as pessoas, para as pessoas chegarem mesmo, né, para a atividade. Deve ser realizado também um contrato ali grupal, onde que vão ser firmados os acordos, os compromissos, para que, em relação a sigilo, em relação ao cuidado com o outro, então é importante também reforçar isso. Vai ter o desenvolvimento principal ali, né? O desenrolar da proposta do que foi planejado, do objetivo daquele encontro, e depois um momento de encerramento, de finalização, onde que deve ser relembrados os acordos, feitos novos convites, dados os recados, e também é onde que vai ser realizado a avaliação daquele encontro, daquela atividade. E, para qualquer que seja a atividade coletiva, é necessário que a equipe tenha conhecimento técnico operativo e teórico metodológico para trabalhar com grupos, ok? E aí, as atividades coletivas, elas podem acontecer na proteção básica nos três serviços
E aqui na especial a gente vai falar, pode ser que nos outros serviços também tenha, mas eu vou focar aqui principalmente, né, no PAEF, na medida, no serviço do Centro POP, né, da população em situação de rua, e no acolhimento também de crianças e adolescentes, é o que eu vou trazer para você. Se você está nos outros serviços, se tem alguma dúvida específica, pode trazer que depois, né, eu trago para vocês também. E aí, aqui eu fiz aí, abaixo dessa aula, você vai encontrar esse material que vocês estão vendo e também um quadro comparativo aí dos serviços, e aqui a gente vai passar um por um. Primeiro, aí a gente falando do PAIF, né? Lá na própria cartilha do PAIF, ele traz aí um quadrinho com as ações, com as atividades que podem ser individuais e podem ser coletivas. Então, seguindo essa mesma ideia, é que eu elaborei os demais com base nos materiais, tá? Então, a acolhida, enquanto processo de acolhida do usuário, daqueles novos usuários que chegaram no serviço, ela pode ser tanto individual quanto coletiva. E é recomendado, gente, que pro PAIF as acolhidas sejam coletivas. É recomendado que a gente comece a dar uma ênfase nessa acolhida coletiva. E que todos os usuários que passarem pela acolhida coletiva passem também pela acolhida individual. E aí pode começar a pensar assim, André, mas por que fazer então coletivo se eu vou ter que atender no individual? Por quê, gente? Porque o PAIF, ele tem um foco no quê? Na prevenção, no território. Então, quanto mais você coletivizar essas demandas, melhor vai ser aí para o seu trabalho, mais vai facilitar o seu trabalho. E também para a família perceber que ela não está sozinha. E também porque para a gente sair da perspectiva da individualidade, no sentido de dizer que aquela pessoa, aquela vulnerabilidade só acontece com aquela pessoa é responsável pelo que está acontecendo com ela. E entender que, na verdade, aquilo ali que ela vivencia é uma expressão da desigualdade social como um todo, que outras pessoas também estão nesse processo. Então, essa acolhida coletiva inicial, ela vai ser para realizar a apresentação do serviço, para o serviço se fazer conhecido, para dizer o que é, para você pegar lá aquele painel dos objetivos e mostrar também para os usuários, apresentar o espaço. Então, você vai pensar junto com a equipe o que você pode fazer nessa acolhida coletiva e o que é necessário fazer na acolhida individualizada, ok? Depois a gente vai ter as ações particularizadas, que são os atendimentos em si, na unidade, as visitas domiciliares. E lá eles separam os encaminhamentos, mas também ali, os encaminhamentos, eles vão ser em decorrência desse atendimento, dessa ação particularizada, que vai ser no atendimento no CRAS ou por meio da visita domiciliar. E as outras ações coletivas são as ações comunitárias, que são as palestras, as campanhas e os eventos ou outras ações com foco no território, né? Então, as ações particularizadas, elas têm esse foco na família. E as ações coletivas, as ações comunitárias, elas têm foco no território, né? Na área de abrangência, nos territórios que são atendidos ali pelo PAIF. E a gente tem também as oficinas com famílias no âmbito do PAIF. E aí aqui eu já trago uma reflexão para vocês, que vocês vão ver ao longo dessa aula, que aqui a gente também tem a necessidade de um alinhamento conceitual quando o assunto, por exemplo, é oficina, é grupo. Por quê? Em alguns lugares, essa oficina vai se configurar de uma forma. Por exemplo, a oficina do serviço de convivência é diferente da oficina do PAIF, né? Então, aqui na oficina do PAIF, a gente vai pensar, elas vão ter também ali o seu caráter, ela tem esse caráter reflexivo, o caráter também em relação à questão da ação, né, de tornar esse usuário protagonista. Então, a gente vai ter outros focos que não a questão, por exemplo, de uma oficina de esporte, de uma oficina de artesanato, que pode ser ofertada também no serviço de convivência. E aí a gente tem também no PAIF o acompanhamento, que pode ser individual
ou pode ser também coletivo. No serviço de convivência, a gente está falando só de atividades coletivas. Embora eu coloquei embaixo aqui um adendozinho, que em algum momento pode ser que seja necessário ser realizado uma escuta, um atendimento particularizado daquela pessoa que está ali participando de uma atividade. Então, o serviço de convivência, ele vai ter os grupos, né? Ele é um serviço que é formado pela oferta dos grupos, que vai estar lá na tipificação, né? Pelas faixas etárias, tem aí os cadernos de orientação, por exemplo, de 0 a 6 anos, tem caderno de orientação específico para esse público. Podem ter também os grupos intergeracionais, né? Então, vai ser aqueles grupos ali que tem os percursos, os objetivos a serem alcançados, aqueles encontros regulares, né? E aí a gente também tem ações comunitárias, a exemplo das palestras, das campanhas e dos eventos que podem ser realizados também pelo serviço de convivência em parceria com os outros serviços. E a gente tem também as oficinas. E aqui, como eu disse, né, aqui ela pode ter esse caráter cultural, artístico, né, informacional também para os usuários do serviço de convivência. Lá no PAIF, ela já não tem esse foco, ela já não tem esse caráter. No serviço de proteção social básica no domicílio, a gente também vai ter atividades que podem ser individuais e atividades coletivas, né? A acolhida, nesse sentido de ser o primeiro contato com a família, aqui não necessariamente a acolhida coletiva com a pessoa em situação de dependência em si, mas de repente com os membros da família, ela pode ser sim realizada de forma coletiva e vai ser realizada ali de forma individual. Depois a gente vai ter, de forma particularizada, os atendimentos para construção do PDU e o processo ali de acompanhamento por meio das visitas, das atividades ali no domicílio, seja pela equipe de nível médio, seja pela equipe de nível superior. Nas atividades coletivas, pode ter também ali um atendimento familiar, né, para a construção do PDU, se quiser juntar ali mais famílias para pensar isso junto, né? Senão ele vai ter um atendimento familiar com mais de uma pessoa, né? Mas ele vai entrar ali, então, como uma ação particularizada. E os encontros territoriais, que a cartilha vem falar, que são encontros com multifamílias, né? Com mais de uma família ali no território, para pensar essa construção da rede de proteção, e também a mobilização para a cidadania, que a gente pode pensar aí também nas campanhas, nas ações mais voltadas para a mobilização ali do território. A gente vai ter agora, já partindo para a proteção especial no PAEF, as atividades individuais e as atividades coletivas também. A acolhida, que pode ser individual e pode ser coletiva. A André, a acolhida coletiva no PAEF? Pode, você pode realizar, por exemplo, para a parte de apresentação do serviço em si. Se essa acolhida, por exemplo, você agendar no mesmo dia, se você tem ali diversos profissionais, aí você faz a acolhida coletiva, todo mundo junto, e depois cada um vai para uma acolhida individualizada com um dos profissionais da equipe. E quando a gente fala coletivo, gente, aqui a gente não necessariamente está falando de 50 famílias, de 30 famílias. Aqui numa acolhida a gente pode estar falando de 4 famílias, de 3 famílias, de 2 famílias, já é uma forma coletiva de fazer, ok? E principalmente com serviços especializados, a gente vai falar aí nesse trabalho coletivo com no máximo 7, 8 famílias, né? Para ser um trabalho qualificado. Então, não tem que pensar lá em 30, 50 pessoas de uma vez. No PAIF, a gente pode expandir isso um pouco mais, né? Embora lá nas oficinas eles falam de 15 a 20 membros, no serviço de convivência vai falar de 25, acho que no máximo 30 membros, né? Então, a gente tem que também trazer essa análise, porque às vezes quando a gente fala de atender coletivamente, as pessoas acham que tem que ser muitas pessoas, muita gente, e não necessariamente, não é mesmo? E aí, particularmente, a gente vai ter o acompanhamento especializado, né? Como o atendimento individualizado, particularizado. E a gente também pode ter lá no material, né,
no caderno do CREAS, vai falar de atendimentos de orientação. Lá na notificação ele fala que ele é um serviço de atendimento, de apoio, de orientação. Eu vou explicar por que eu coloquei isso aqui. Já nas atividades coletivas, a gente vai ter esse atendimento familiar ou em grupos, né? Esses atendimentos familiares ou com grupos de famílias. Lá no caderno ele vai chamar assim, ele não vai chamar de oficina, mas na prática a gente acaba chamando também, né? Oficinas no PAEF, e ele vai trazer ali as campanhas, as palestras, os eventos. Lá no caderno do CREAS, ele chama de articulação de rede. Como eu já disse para vocês, a gente não tem um caderno específico para o PAEF, mas você pode, inclusive, construir esse quadro aí do seu PAEF, se for diferente. Se vocês estiverem organizando a loja do PAEF num formato diferente. Mas é interessante fazer isso, inclusive até para quando vai conversar com a rede, quando vai explicar o que de fato vocês fazem, como vocês fazem, né? E aqui eu coloquei atendimentos de orientação, porque às vezes aquela família ela vai passar ali pelo atendimento inicial, pelas acolhidas, e ela não vai ser inserida em acompanhamento. De repente a equipe entendeu que ela não vai ser inserida em acompanhamento. Porém, a equipe talvez entenda que seja necessário alguns atendimentos. Eu já vi isso acontecer na prática, né? Olha, a gente entende que esse usuário não tem perfil para ser acompanhado aqui, mas a gente vai realizar aqui alguns atendimentos de orientação. Embora a gente possa pensar assim, isso é mais um papel do pai. Mas quando a gente pensa, às vezes, ali no know-how, na especificidade de conhecimento que aquela equipe ali pode ter, talvez isso seja interessante pensando na proteção daquela família, daqueles usuários. E também quando aquela família ela não aceita o acompanhamento do PAEF, né? Porque às vezes a equipe vai, faz a apresentação, convida, chama para uma acolhida, ou essa família até vai na acolhida, marca um atendimento, a pessoa não comparece, e a equipe às vezes vai lá realizar uma visita domiciliar para ver o que aconteceu. E aí, essa família ainda não está em acompanhamento, porque ela não tem plano de acompanhamento, mas ela está sendo atendida, ela está recebendo orientações. Então, por isso que eu digo que no PAEF a gente também vai ter esse processo aí de atendimento. Já na medida socioeducativa, também a acolhida pode ser realizada de forma individual ou de forma coletiva, aqui com cuidado, porque se você vai, de repente, convidar para uma acolhida coletiva ali adolescentes que podem ter uma rixa, né, que pode ter ali, ser de gangues diferentes do tráfico que você não sabe, então tem que ter um cuidado com isso. Mas quando essa medida socioeducativa vem de atos infracionais mais leves, como, por exemplo, a questão de trânsito, questão de briga na escola, que às vezes, né, os equipamentos recebem, isso pode, né, ser essa família, ou se essa acolhida vai ser só com os familiares inicialmente, você pode, para explicar o que é a medida, qual foi a medida que foi recebida ali, também é um caminho, né, é uma forma, e de forma individual. E ali, explicar exatamente quais são ali os direitos daquele adolescente, quais são as demandas dele, né? E vai ter o acompanhamento individualizado por meio ali dos atendimentos, das visitas institucionais, da construção ali também, né, do PIA, desse plano de acompanhamento, e as atividades coletivas, que vão ser as oficinas ou atendimento em grupo. É o que está falando lá. E aqui, mais uma vez, as oficinas da medida socioeducativa, o caderno de orientação diz que a medida socioeducativa não tem o caráter de preencher lacunas da rede. Ele vai dizer que é muito importante que os adolescentes sejam encaminhados, que as famílias sejam encaminhadas para atividades de lazer, de cultura, de esporte, de socialização, mas que as oficinas, na medida socioeducativa, ela vai ter esse caráter de reflexão e não de fazer em si essas atividades para preencher esses espaços. Eles, na verdade, eles devem ser inseridos no serviço, como, por exemplo, no serviço de convênio, numa oficina lá no serviço de convênio, ou da cultura, do esporte, mas não necessariamente dentro do serviço de medida socioeducativa, ok?
E esse atendimento em grupo também, com mais de um adolescente, né? 2 ou mais adolescentes, para tratar, de repente, de questões similares, de questões que estão ali, que podem ser, né, coletivizadas. Isso vai depender de uma análise da equipe, da percepção da equipe, da percepção que eles têm em relação ali aos adolescentes, para ver se faz sentido ou não. Tem gente que tem medo, tem gente que tem dificuldade. Eu já tive experiências maravilhosas com isso e é muito legal, dá muito certo, pode dar muito certo. No Centro Pop também, caderno de orientação, vai falar também da acolhida, dos atendimentos particularizados, do acompanhamento especializado, quando for individual. E no coletivo, ele vai falar de atendimento e orientação em grupo e vai falar de oficinas e atividades coletivas de convívio e socialização. Aqui já no Centro Pop, né, no Serviço de Atendimento à População em Situação de Rua, as oficinas já podem ter um caráter também mais artístico, mais produtivo, de fazer algo em si, ali, né, em torno de um ofício em si. Pode-se ter já nesse serviço. E também com essa parte reflexiva, para poder também trazer ali aquisições. Já no serviço de acolhimento de criança e adolescente, também pode ter atividades individuais e atividades coletivas. As individuais vai ter ali também a acolhida, a visita domiciliar, a orientação individual à família, e nas atividades coletivas. O caderno, ele traz ali grupo com famílias e grupo multifamiliar. Eu confesso que, para mim, ali tem uma familiaridade, assim, eu não consegui muito distinguir qual que é a diferença dos dois, mas ele traz nesse formato. E orientação familiar também pode ser feita de forma coletiva. E aí eu vou deixar para vocês aqui essa sugestão de leitura maravilhosa. Vocês clicarem aqui, vai ir para esse material de leitura falando um pouco desse desafio. E é bem interessante, eu recomendo que vocês leiam. E aí, inclusive, um trecho que eu tirei desse artigo é: a ideia de coletividade nos convoca a aprender a estar com. Existirá exercício mais desafiador do que este? Por quê? A gente vai estar com o outro, a gente enquanto, né, profissional, a sua equipe, os membros da sua equipe enquanto profissional e aquelas pessoas ali também, entre elas. Então, é muito importante vocês compreenderem isso. Eu vou deixar aqui também um material de apoio para vocês, esmiuçando um pouco mais o que diferencia de um para outro aí, igual eu falei, essa questão de oficina em um, oficina no outro, quais que são as possibilidades de ações em cada um deles, para que você tenha isso como arcabouço, como um instrumento de estudo e de orientação também para a sua equipe, para isso aí poder embasar as reflexões que você vai provocar na sua equipe, que você vai conversar com elas para pensar na qualificação aí das suas ofertas. Combinado? Deixa aqui para mim os seus comentários, se você gostou, as suas dúvidas, para que eu possa responder cada uma delas. Vai ser um prazer. Um beijo e até a próxima.